Capítulo 15. Tudo parece cada vez mais estranho, comentou Ben Cohn. Ele estava sentado na cama, nu, tendo ao lado a jovem amante, Akiko Hadaka. Assistiam a Mary Ashley na televisão, no programa Meet the Press. A nova embaixadora na Romênia dizia: creio que a China continental está se encaminhando para uma sociedade comunista, mais humana e individualista, através da incorporação de Hong Kong e Macau. Mas que droga essa mulher sabe sobre a China? Ben Cohn virou-se para Kiko. Está olhando para uma dona de casa do Kansas, que se tornou profunda conhecedora de tudo, da noite para o dia. Ela parece muito inteligente, comentou a Kiko. Isso não tem a menor importância. Cada vez que ela dá uma entrevista, os repórteres vão à loucura. É como um frenesi trabalhado. Como ela conseguiu se apresentar em Meet the Press? Vou explicar. Alguém decidiu que Mary Ashley tinha de se tornar uma celebridade. Quem? Por quê? Charles Lindbergh nunca teve esta projeção. Quem é Charles Lindbergh? Ben Cohn suspirou. Esse é o problema do abismo entre as gerações. Não há comunicação. A Kiko sugeriu insinuante. Há outros meios de se comunicar. Ela o fez deitar na cama gentilmente e postou-se por cima. Desceu devagar pelo corpo de Con, os cabelos compridos e sedosos, roçando-lhe pelo peito, barriga e virilha. Ela levantou-se e foi até a cozinha. Ben Cohn observou-a por um instante e depois tornou a olhar para a televisão e pensou: essa mulher me deixou invocado. Há muito mais por trás do que os olhos podem ver, mas juro que ainda vou descobrir tudo. Akiko, gritou ele, o que está fazendo? Arthur, já está começando a dormir. Diga a ele para esperar, já estou voltando. Poucos minutos depois ela apareceu com um prato cheio de sorvete. Creme uma cereja, pelo amor de Deus, protestou Con. Na televisão, Mary Ashley estava dizendo: uma das melhores maneiras de evitar a guerra com os países que se opõem à ideologia americana é aumentar o nosso comércio com eles. Mais tarde naquela noite, Ben Cohn telefonou para Ian Villiers. Oi, Ian. Benji, meu garoto, o que posso fazer por você? Preciso de um favor. Pode falar e será atendido. Ouvi dizer que está como assessor de imprensa da nossa nova embaixadora na Romênia. Uma reação cautelosa. E daí? Quem está por trás de toda esta projeção, Ian? Estou interessado em... Sinto muito, Ben. Isso é assunto do Departamento de Estado. Sou apenas um contratado. Se quiser saber alguma coisa, pode mandar um questionário para o secretário de Estado. Desligando, Ben comentou: por que ele simplesmente não me mandou a... Con tomou uma decisão. Acho que vou passar alguns dias fora da cidade. Para onde vai, meu bem? Junction City, Kansas. No final das contas, Ben Cohn passou apenas um dia em Junction City. Levou uma hora conversando com o xerife Munster e um dos seus assistentes, depois seguiu num carro alugado para o Fort Riley, onde visitou o gabinete do D.C. Pegou um avião no fim da tarde para Manhattan, Kansas, onde embarcou em outro avião. No momento em que o avião de Ben Cohn levantava voo, houve um telefonema pessoal do Fort Riley para um número em Washington. Mary Ashley avançava por um corredor comprido do Instituto de Serviço Diplomático, a caminho de uma reunião com James Stickley, quando ouviu uma voz masculina dizer às suas costas: ora, ora, isso é o que eu chamo de um 10 perfeito. Mary virou-se.
Um estranho alto estava encostado na parede, fitando-a, com um sorriso insolente. Tinha uma aparência rude, vestia jeans, camisa de malha e alpargatas. Dava a impressão de estar precisando tomar um banho e fazer a barba. Havia rugas em torno da boca e os olhos eram de um azul brilhante, zombeteiros. E tinha um ar de arrogância irritante. Mary virou-se e afastou-se furiosa, consciente de que os olhos do estranho a acompanhavam. A reunião com James Stickley durou mais de 1 hora. Quando Mary voltou à sala que lhe fora destinada, encontrou o estranho sentado em sua cadeira, os pés em cima da mesa, examinando seus papéis. Sentiu o sangue subindo-lhe ao rosto. O que está fazendo aqui? O homem lançou-lhe um olhar longo e indolente e levantou-se devagar. Sou Mike Slade. Meus amigos me chamam de Michael. Ela disse friamente. Em que posso ajudá-lo, Sr. Slade? Na verdade, em nada, respondeu o homem jovial. Somos vizinhos, trabalho aqui no departamento, por isso pensei em aparecer para lhe dar um alô. Já deu. E se trabalha mesmo no departamento? Presumo que tem sua mesa, assim no futuro não precisa sentar à minha mesa e bisbilhotar. Ei, mas que temperamento explosivo! Sempre ouvi dizer que os cancianos, ou como quer que vocês se chamem, eram pessoas cordiais. Mary rangeu os dentes. Senhor Slade, dou-lhe 2 segundos para sair de minha sala antes de eu chamar um guarda. Devo ter ouvido mal, murmurou ele para si mesmo. E se realmente trabalha neste departamento, sugiro que vá para casa, faça a barba e ponha roupas mais apropriadas. Eu tinha uma esposa que falava assim. Mike Slade suspirou. Não tenho mais. Mary sentiu que seu rosto ficava vermelho. Saia! Ele lhe acenou com a mão. Até a vista, meu bem, voltarei a vê-la. De jeito nenhum, pensou Mary. Você não. A manhã inteira foi uma sucessão de experiências desagradáveis. James Stickley estava abertamente hostil. Ao meio-dia, Mary estava transtornada demais para comer. Decidiu passar a hora do almoço passeando por Washington, descarregando a raiva do organismo. Sua limusine estava encostada no meio-fio, na frente do Instituto do Serviço Diplomático. Bom dia, senhora embaixadora, cumprimentou o motorista. Para onde deseja ir? Para qualquer lugar, Marvin. Quero apenas dar uma volta. Pois não, senhora. O carro partiu suavemente. Gostaria de ver a área das embaixadas? Está bem. Qualquer coisa servia para tirar de sua boca o gosto amargo daquela manhã. O carro virou à esquerda na esquina e seguiu pela Massachusetts Avenue. Começa aqui, informou Marvin, entrando numa rua larga. Ele diminuiu a velocidade e começou a indicar as diversas embaixadas. Mary reconheceu a embaixada japonesa por causa da bandeira do sol nascente na frente. A embaixada indiana tinha um elefante por sobre a porta. Passaram por uma linda mesquita islâmica. Havia pessoas no pátio da frente ajoelhadas em oração. Chegaram à esquina na rua 23 e passaram por um prédio branco de pedra com colunas nos lados dos 3 degraus. Aquela é a embaixada romena, disse Marvin. Ao lado fica... Pare, por favor. A limusine encostou no meio-fio. Mary olhou pela janela do carro para uma placa na fachada do prédio. Dizia: Embaixada da República Socialista da Romênia. Num súbito impulso, ela disse: Espere aqui, vou entrar. Seu coração batia mais depressa. Aquele seria o seu primeiro contato real com o país sobre o qual vinham lhe ensinando tanta coisa. O país que seria seu lar durante os próximos anos. Ela respirou fundo e apertou a campainha da porta. Silêncio. Experimentou a porta, não estava trancada. Abriu-a e entrou.
O vestíbulo estava escuro e frio. Havia um sofá vermelho numa reentrância na parede e, ao lado, duas cadeiras. Na frente de um pequeno aparelho de televisão, ela ouviu passos e virou-se. Um homem alto e magro descia apressadamente os degraus. O que deseja? Gritou ele. Mary exibiu um sorriso radiante. Bom dia, sou Mary Ashley, sou a nova embaixadora na Rua. O homem bateu com a mão no próprio rosto. Oh, não! Ela ficou aturdida. Qual é o problema? O problema é que não a estávamos esperando, senhora embaixadora. Sei disso, eu estava passando de carro e resolvi. O embaixador Corbesco vai ficar profundamente transtornado. Transtornado? Mas por quê? Apenas pensei em apresentar meus cumprimentos e... Claro, claro, perdoe-me. Meu nome é Gabriel Stoica. Sou o subchefe da missão. Por favor, deixe-me acender as luzes e ligar o aquecimento. Não estávamos esperando visitas, como pode perceber. Absolutamente ninguém. Ele estava num pânico tão óbvio que a única coisa que Mary queria fazer era ir embora. Só que já era tarde demais. Observou Gabriel Stoica correr de um lado para o outro, acendendo as luzes do teto e abajures, até que o vestíbulo ficou intensamente iluminado. Levará alguns minutos para o aquecimento funcionar. Desculpou-se ele. Tentamos economizar combustível sempre que foi possível. Washington é uma cidade muito cara. Mary tinha vontade de desaparecer no chão. Se eu soubesse... Não, não, não é nada, não é nada. O embaixador está lá em cima. Vou informá-lo de que se encontra aqui. Não precisa se incomodar. Stoica já estava subindo a escada correndo. Ele voltou 5 minutos depois. Acompanhe-me, por favor. O embaixador está muito satisfeito com sua presença aqui, encantado. Tem certeza que ele está à sua espera? Stoica escoltou Mary ao segundo andar. No alto da escada havia uma sala de reuniões com 14 cadeiras em torno de uma mesa comprida. Encostado numa parede estava um armário com portas de vidro em que se viam artefatos e esculturas romenos. Na parede havia um mapa em alto relevo da Romênia. Por cima da lareira se destacava a bandeira romena. Adiantando-se para cumprimentá-la, ela viu o embaixador Radur Corbescu, em mangas de camisa vestindo apressado um paletó. Era um homem alto e corpulento de pele escura. Um criado acendia as luzes e ligava o aquecimento. Senhora embaixadora, exclamou Corbescu, que honra inesperada. Perdoe-nos por recebê-la de maneira tão informal. O Departamento de Estado não nos avisou de sua visita. A culpa é minha, murmurou Mary. Eu estava passando e é um prazer conhecê-la. Um prazer. Já a vimos muito na televisão, jornais e revistas e estamos muito curiosos sobre a nova embaixadora em nosso país. Aceita um chá? Eu, se não for muito incômodo. Incômodo? Mas claro que não. Peço desculpas por não termos preparado um almoço formal. Perdoe-me. Estou tão embaraçado. Eu é que estou embaraçada, pensou Mary. O que me levou a cometer esta loucura? Ai, como fui estúpida. Não vou contar nem às crianças. Será um segredo que levarei para o túmulo. Quando o chá foi servido, o embaixador romeno estava tão nervoso que o derramou. Como sou desajeitado, perdoe-me. Mary gostaria que ele parasse de pedir perdão. O embaixador tentou uma conversa amena, mas só serviu para piorar a situação. Era óbvio que ele estava totalmente contrafeito. Assim que pôde, Mary levantou-se. Muito obrigada, Excelência. Foi ótimo conhecê-lo. Adeus.
e tratou de fugir. Quando Mary Ashley voltou ao escritório, James Stick mandou chamá-la imediatamente. Senhora Ashley, disse ele friamente, pode me explicar exatamente o que pensava que estava fazendo? Acho que não será um segredo que levarei para o túmulo, concluiu Mary. Está falando da embaixada romena? Eu apenas pensei em aproveitar que estava passando por lá para cumprimentar e isto não é uma reunião de comadres em sua terra, protestou Stickley em tom ríspido. Em Washington, ninguém aproveita para uma visita só porque está passando por uma embaixada. Um embaixador só visita outro embaixador a convite. Deixou Corby embaraçado e furioso. Precisei conversar muito com ele para dissuadi-lo de apresentar um protesto formal ao Departamento de Estado. Ele acha que você foi lá para espioná-lo e pegá-lo desprevenido. Como? Mas tudo que... Procure se lembrar que não é mais uma cidadã particular. É, agora, uma representante do governo dos Estados Unidos. Da próxima vez em que tiver um impulso menos pessoal do que escovar os dentes, verifique comigo primeiro. Falei claro, falei bem claro. Mary engoliu em seco. Está certo. Ótimo. Ele pegou o telefone e discou um número. A senhora Ashley está comigo agora. Gostaria de vir até aqui? Certo. Ele desligou. Mary continuou sentada em silêncio, sentindo-se uma garotinha que estava sendo repreendida. A porta foi aberta e Mike Slade entrou. Ele olhou para Mary e sorriu. Oi, aceitei seu conselho e fiz a barba. Stickley olhou de um para o outro. Vocês já foram apresentados? Mary olhava furiosa para Slade. Não é bem assim. Encontrei-o bisbilhotando em minha mesa. James Stickley disse. Senhora Ashley, Mike Slade. O senhor Slade será o subchefe da missão. Mary ficou aturdida. Como? O senhor Slade é da seção do leste europeu. Geralmente trabalha fora de Washington, mas foi decidido destacá-lo para a Romênia como o seu subchefe. Ela se levantou da cadeira de um pulo. Não, isso é inadmissível. Mike sugeriu suavemente. Prometo fazer a barba todos os dias. Ela virou-se para Stickley. Pensei que uma embaixadora tinha permissão para escolher seu subchefe da missão. Isso é correto, mas... Então, estou desescolhendo o Sr. Slade. Não o quero. Em circunstâncias normais, seria um direito seu, mas não neste caso. Lamento, mas não tem opção. A ordem veio da Casa Branca. Mary tinha a impressão de que não conseguia evitar Mike Slade. O homem estava em toda parte. Encontrou-o no Pentágono, no restaurante do Senado, nos corredores do Departamento de Estado. Estava sempre vestido de jeans e camiseta ou de roupa esporte. Ela se perguntava como ele podia andar assim num ambiente tão formal. Um dia, ela o viu almoçando com o coronel McKinney. Os dois estavam empenhados numa animada conversa. Imaginou até que ponto os dois seriam íntimos. Seria possível serem velhos amigos? E estarão planejando um complô contra mim? Acho que estou ficando paranoica, disse Mary a si mesma, e ainda nem fui para a Romênia. Charlie Campbell, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ofereceu uma festa em homenagem a Mary na Corcoran Gallery. Quando chegou e viu todas as mulheres vestidas na maior elegância, Mary pensou, nem sequer pertenço a este lugar.
Todas elas parecem que já nasceram chiques. Ela não tinha ideia de como estava atraente. Havia mais de uma dúzia de fotógrafos presentes e Mary foi a mulher mais fotografada. Dançou com meia dúzia de homens, alguns casados e outros não, e quase todos pediram seu telefone. Não se sentiu ofendida nem interessada. Sinto muito, disse a todos, mas meu trabalho e minha família me mantêm muito ocupada para sair. A ideia da companhia de outro homem que não Edward era inconcebível. Nunca poderia haver outro homem para ela. Ela sentou a uma mesa com Charlie Campbell e a esposa e diversas pessoas do Departamento de Estado. A conversa recaiu em anedotas de embaixadores. Há poucos anos, em Madrid, recordou um dos convidados, centenas de estudantes amotinados estavam clamando pela devolução de Gibraltar, em frente à embaixada britânica. Quando pareciam prestes a invadir o prédio, um dos ministros do general Franco telefonou. Sinto-me profundamente embaraçado com o que está acontecendo em sua embaixada, disse ele. Devo mandar mais guardas? Ao que o embaixador respondeu, não preciso, basta mandar menos estudantes. Alguém perguntou, não era Hermes que os antigos gregos consideravam o patrono dos embaixadores? Isso mesmo, e era também o protetor dos vagabundos, ladrões e mentirosos. Mary estava gostando muito da noite. As pessoas eram inteligentes, espirituosas e interessantes. Poderia passar a noite inteira ali. O homem, ao seu lado, indagou. Não precisa levantar cedo para suas reuniões amanhã? Não, respondeu Mary. É domingo. Posso dormir até tarde. Pouco depois uma mulher bocejou. Desculpem, mas tive um dia comprido. Eu também, comentou Mary jovialmente. Teve a impressão de que o salão estava anormalmente quieto. Olhou ao redor e todos pareciam observá-la. Mas o quê? Olhou para o relógio. Eram 2:30 da madrugada. E, com maior horror, ela se lembrou de repente de uma coisa que Stanton Rogers lhe dissera. Numa festa, o convidado de honra é sempre a primeira pessoa a se retirar. E ela era a convidada de honra. Deus do céu, pensou Mary. Estou mantendo todo mundo acordado. Levantou-se e disse, a voz sufocada, boa noite para todos, foi uma noite maravilhosa. Virou-se e foi embora, apressada, ouvindo às suas costas os outros convidados se levantando para partirem. Na manhã de segunda-feira, ela encontrou com Mike Slade à entrada do instituto. Ele sorriu e comentou, soube que você manteve a metade de Washington acordada na noite de sábado. O ar arrogante de Slade deixou-a furiosa. Ela passou por ele e foi para a sala de James Stickley. Senhor Stickley, creio que os melhores interesses de nossa embaixada na Romênia não seriam atendidos se o Sr. Slade e eu tentássemos trabalhar juntos. Ele levantou os olhos do documento que estava lendo. É mesmo? E qual é o problema? É a atitude dele. Considero o Sr. Slade grosseiro e arrogante. Para ser franca, não gosto dele. Sei que Mike tem suas pequenas idiosincrasias, mas... Idiosincrasias? Isso é demais. Estou pedindo oficialmente que mande outra pessoa em seu lugar. Já acabou? Já. Senhora Ashley, Mike Slade por acaso é o nosso melhor perito em ação nos assuntos da Europa Central. Sua função é fazer amizade com os locais.
A minha é providenciar para que receba toda a ajuda possível. E isso significa Mike Slade. Não quero mais ouvir falar sobre isso. Estou sendo bem claro. Não adianta, pensou Mary. Não adianta mesmo. Ela voltou à sua sala frustrada e furiosa. Eu poderia falar com Stan, pensou ela. Ele compreenderia. Mas seria uma demonstração de fraqueza. Terei de cuidar pessoalmente de Mike Slade. Sonhando? Mary levantou os olhos, surpresa. Mike Slade estava parado, na frente de sua mesa, segurando uma pilha de memorandos. Isto a manterá longe de encrencas esta noite, disse ele, pondo os memorandos em cima da mesa. Bata na próxima vez em que quiser entrar na minha sala. Os olhos de Slade tinham uma expressão zombeteira. Por que tenho a impressão de que você não é louca por mim? Mary sentiu que sua raiva tornava a aflorar. Vou explicar por que, Sr. Slade. Porque o acho arrogante, impertinente, presunçoso. Ele levantou um dedo. Está sendo tautológica. Não se atreva a zombar de mim. Mary descobriu que estava gritando. Ele baixou a voz para um nível perigoso. Quer dizer que não posso me juntar aos outros? O que acha que todos em Washington estão comentando a seu respeito? Não me importo com o que os outros falam, mas deveria. Slade inclinou-se por cima da mesa. Todos estão perguntando que direito você tem de ocupar uma embaixada. Passei 4 anos na Romênia. É uma banana de dinamite, prestes a explodir. E o governo está mandando uma estúpida garota do interior para enfrentar a situação. Mary continuou sentada em silêncio, escutando e rangendo os dentes. Não passa de uma amadora, senhora Ashley. E se alguém quisesse homenageá-la, deveria fazê-la embaixadora no Polo Norte. Mary perdeu o controle. Levantou-se de um pulo e deu-lhe um tapa. Mike Slade suspirou. Você nunca fica sem resposta, hein?